Rio em Foco está de volta com o presidente da Abrintel, Luciano Stutz, para falar sobre os desafios da implantação do 5G no Brasil. E agora, nesse bloco, nós vamos falar mais sobre o papel do poder legislativo nesse processo. Durante o programa, Luciano, a gente falou muito dessa questão de território, né? Que precisa ter uma regulamentação para a instalação dessas antenas no território. Quem cuida dessa legislação é o município. O que precisa mudar em termos de regulamento para que essa expansão seja possível? O que a gente precisa discutir, Geisa, é exatamente a aplicação da legislação municipal na ocupação do solo. Tá? Essas leis foram feitas em 2001, 2004, na época os municípios estavam tratando da implantação do 2G e do 3G, estruturas muito grandes e antenas muito grandes. Agora, com tipos de infraestruturas diferentes, modernas, que são postes, são fachadas de prédio, não há por que se falar, por exemplo, em recuos tão grandes, 5 metros, em relação ao limite do terreno. Outra coisa, por exemplo, que a gente precisa rever é o papel de cada um nessa cadeia produtiva. Hoje, a figura das detentoras, que são as empresas representadas pela Abrintel, que são as empresas de ferro e aço, que constroem as torres, botam os postes, é diferente daquele papel das operadoras, as empresas que têm um consumidor final, que colocam as antenas e irradiam o seu sinal. Somos nós, no final do dia, que vamos aos balcões da prefeitura fazer o licenciamento dessas infraestruturas. Então, o que nós percebemos? Uma lei, por exemplo, aqui da capital, diz que tem que ter um ângulo de 60 graus em relação à antena que está colocada no topo do prédio, tem que valer um recuo de 1,5 metro da fachada do prédio. Essa regra é única no Brasil. O que a gente precisa, então, no final do dia, é entender que, olha, esse setor se modernizou, a gente precisa fazer leis que reflitam essa modernidade e esses novos equipamentos, esses novos papéis dessas novas empresas precisam estar refletidos nas leis. Então, o que a gente quer dizer com isso é que, se a lei não acompanhar a tecnologia atual, a gente não consegue implantar, a gente não consegue botar infraestrutura, não consegue ter antena, e aí o 5G fica uma coisa mais distante. O papel do legislativo municipal é muito importante. Por exemplo, a gente tem casos no Brasil que a gente não consegue botar a próxima infraestrutura. E a gente vê periferias todas que estão desabrigadas, porque o crescimento das cidades não segue na velocidade da implantação da infraestrutura, a gente sabe disso, e quando a lei municipal restringe, pior ainda. Então, a Abrintel vem fazendo um trabalho, Brasil afora, e agora estou muito presente aqui no Rio, com a ajuda também da Alerj, divulgando o nosso projeto de lei padrão com os aspectos que a gente faz aí, a gente divulga, tentando fazer uma lei moderna, uma lei que é preocupada com o cidadão e também que é preocupada com a implantação da infraestrutura necessária para o 5G. Acho que o papel do legislador é muito importante em fazer uma lei moderna, não permissiva demais, mas também que não restringe a implantação da infraestrutura necessária. Isso é muito importante. E como é que tem sido esse trabalho de sensibilização, né, do legislativo, dos vereadores, nesse processo que a Abrintel iniciou, assim, de apresentar uma minuta de um anteprojeto de lei, mostrando ali quais são os pontos que precisam mudar e serem modernizados? Então, a gente tem sentido muito sucesso, Geisa. Cidades como Porto Alegre, Brasília, por exemplo, Uberlândia, São José dos Campos e Santo André são cidades que a gente conseguiu ir lá fazer um debate com o legislador municipal e chegamos agora, no final de tudo, com uma lei alterada, uma lei muito moderna. É importante dizer, só a lei não basta. O Executivo também tem que agilizar os seus processos para que o licenciamento dessas infraestruturas ocorram de forma muito rápida. A gente tem, vou citar aqui um exemplo do Rio, a gente tem uma cidade no interior do Rio de Janeiro, que a lei é até boa, mas demora 2 anos para emitir uma licença. Então, a gente não consegue trabalhar do mesmo jeito. Então, a gente tem que modernizar a lei e a receptividade tem sido muito boa, porque há o entendimento do legislador que aquilo é necessário para o futuro da cidade. Não se fala em smart cities, não se fala em desenvolvimento, não se fala em indústria 4.0, se você não olhar para o alicerce, para a base da cadeia, que é a infraestrutura de telecomunicações. Então, quando a gente chega com tudo isso e mostra para o município o que há de ganho, há um estudo, só um parênteses aqui, da Huawei, que é uma fornecedora de equipamento, com a Oxford Economics, que mostra que cada $1 empregado entre 2000 e 2016 em 125 países, no ambiente TIC, que é telecomunicações e TI, você tem $20 de retorno para o PIB do país, em média nesses 125 países, ou seja, não é um dado aleatório. Então, quando o prefeito entende isso fica mais fácil e tem que ser dele a prerrogativa de propor esse projeto para o legislativo. Então, eu acho que é uma coisa necessária, é uma coisa boa e quando o legislativo municipal entende isso, a coisa flui. A resposta tem sido muito positiva.
E aí, puxando para o Legislativo Estadual, né? Qual seria o papel da Alerj nesse processo de implantação do 5G no estado do Rio de Janeiro? Olha, a Alerj tem um papel fundamental porque a Alerj tem um acesso aos municípios como um todo muito importante, tá? Mas o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, também tem aí um papel que é o papel que ele cuida de uma esfera que é a esfera ambiental. A Lei Federal 13.116 de 2015, ela diz que quando há necessidade de haver um licenciamento ambiental, ele tem que ocorrer de maneira integrada com o uso do solo. Então, cuidar para que isso ocorra dentro do processo do município também é importante. E a Alerj tem um papel muito importante aí de fazer essa integração dos interessados dos setores econômicos, né, como é o caso da Brintel, das prestadoras, com esses municípios. É um trabalho muito... Só no Rio de Janeiro são 92 municípios que tem que bater de porta em porta para fazê-lo. Então, a divulgação dessa causa, a divulgação dessa importância da tecnologia chegar em cada município é muito importante para a gente. A gente vê na Alerj um grande parceiro nessa divulgação e nesse trabalho que a gente tem que fazer aí um desafio muito grande. Na verdade, no Rio de Janeiro é um pouquinho melhor, né? Porque podiam ser 800 municípios. Então, assim, dá para ser mais rápido nos ganhos e poder trabalhar, brincadeiras à parte, com essa questão da adesão a uma tecnologia que vai gerar muito ganho para o cidadão, né? Para o consumidor final, também para a indústria, enfim, e para os próprios governos, né, que vão ser usuários dessas novas tecnologias, entendendo que todos foram obrigados, ao mesmo tempo, com a pandemia, de, assim, testar, na hora do problema acontecendo, como utilizar e como, assim, absorver isso para o dia a dia, para o cotidiano. É verdade. Tem um aspecto muito importante também, né? Quando a gente começa a pensar nos 92 municípios, há uma pluralidade muito grande desses municípios. Então, quando a gente vê Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, invocaram para si uma vocação tecnológica. Não dava para pensar numa vocação tecnológica, ter o Serratec, por exemplo, sem ter realmente uma lei que não seja restritiva para a implantação de infraestrutura de telecomunicações e todo o ambiente de TIC. Então, a gente tem que pensar cada município. Municípios como Niterói, província de BH muito alto, também é uma motivação grande para fazer esse trabalho de modernização de suas leis. Então, a gente vê, sim, na Alerj esse papel de parceiro, e a gente tem um desafio aí de fazer esse trabalho e, quem sabe, até o final desse mesmo mandato legislativo municipal que a gente está agora. Bem, Luciano, o nosso programa chegou ao fim. Queria te agradecer pela presença, pela disponibilidade de estar aqui virtualmente e online com a gente. E obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Esse programa também pode ser ouvido no podcast Quero Discutir o Meu Estado, Rio em Foco, pela sua plataforma de streaming preferida. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.